vamos continuar falando aqui sobre um tema que, né, acabou de ser abordado aqui, a questão da oferta. Tá? Na verdade, nós vamos falar um tema que é um tema com muita luta, né? É um tema que gera muita luta nas nossas vidas, nos nossos corações. E por isso eu peço que os irmãos fiquem atentos. Quando a gente fala desse tema, vem lutas nas nossas mentes. E lutas de verdade. É um tema difícil, é um tema cansativo. Né? Por quê? Porque nós gostamos de ouvir coisas que falam o nosso respeito. Aquilo que nós vamos ganhar, como nós seremos abençoados. Então, isso nos deixa ligado, isso nos deixa atento. Né? Aquilo que nós vamos receber. Agora, quando é para a gente fazer, para a gente dar, para a gente doar, né? Para a gente entregar, quando chega a nossa parte nesse negócio, aí fica complicado. Então, esse é um tema, queridos, que a gente percebe o seguinte: todas as vezes que a gente ministrou, e a gente entende por quê, vem sono, a gente quer dormir, a mente vaga, sabe? A gente pega um pedaço, não pega o outro, porque não é um tema fácil. Mas por quê? Porque é um tema crucial nas nossas vidas como cristão. Amém? E nós estaremos falando sobre o quê? Estaremos falando sobre honra. Mas entenda o seguinte: quando eu falar de honra aqui, é honra a Deus. Amém? Por quê? Porque a nossa intenção não é de falar do tema honra. E nós vamos entender. Porque para falar do tema honra, nós temos primeiro que entender alguns princípios. Porque as coisas de Deus são com ordem e decência, as coisas estão ligadas, coligadas. Né? Então, nós temos que entender primeiro de autoridade, princípio de autoridade para poder falar de honra. Se nós não entendermos os princípios de autoridade, né, e tudo que está atrelado, e não vivemos isso, nem adianta falarmos de honra. Então, quando nós falarmos de honra aqui, hoje, nós estamos falando de honra a Deus, porque tem honra aos homens, honra dos homens a Deus, honra de Deus aos homens, mas nós não vamos falar disso, amém? Porque nós teremos que trazer toda uma base sobre princípios de autoridade espiritual. Né? Então, esse tema honra, ele é uma matéria de seminário que leva tempo. Mas nós queremos aqui trazer essa questão da honra a Deus e uma honra específica. Uma honra a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens. Então, quando nós estivermos falando de honra aqui, não é honra aos homens, não é honra humana, é honra a Deus com os nossos bens. Amém? Então, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos e oremos para que o Espírito Santo de Deus ministre os nossos corações, amém? E guarde as nossas mentes, os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, graça te damos. Obrigado, Deus, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem que nos guardado. Eu te peço, Senhor, cobre-nos nossas vidas nessa hora com o sangue do Cordeiro. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar com a Tua unção, a Tua graça, a Tua sabedoria. Senhor, que possamos ser instrumentos, Pai, da Tua voz, Pai. Nós te pedimos, desde já te agradecemos. Fala conosco e o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos falar de honra, de um tema específico, do que nós vamos falar, tudo que está nesse livro aqui, queridos. Uma questão de honra, tá bom? É um livro baratinho, um livro de fácil acesso. Uma questão de honra. Esse livro é do pastor Subirá.
né, que ele escreveu a respeito desse tema, mas é uma questão de honra, né, o valor do dinheiro na adoração. O valor do dinheiro na adoração. Bom, um livro que você encontra em qualquer livraria, um livro de baixo custo. E a maioria das coisas que nós vamos falar aqui, você vai encontrar nesse livro. Pastor, nós vamos ler o livro? Não. A minha intenção aqui é tentar trazer os pontos cruciais que condizem com a palavra de Deus, né, e imprimir a nossa visão, né, do que esse estudo nos traz. Amém? Abra a palavra do Senhor aí no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, amém? Versículos 9 e 10. Amém? Os irmãos acharam? Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ver o que diz o texto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém, queridos? Para muitos, esse versículo é uma proposta de barganha, mas nós queremos mostrar que não. É mais ou menos assim, as pessoas pensam, bom, Deus diz que se eu honrá-lo primeiro com os meus bens, Deus honra de volta. Se eu der um pouco para ele vai dar muito mais do que eu dei para ele, isso significa que nós vamos sair no lucro. E a maioria das pessoas, eles ficam de olho no versículo 10, que fala da consequência. Mas eles não prestam atenção no versículo 9, que fala do propósito. A consequência só é desatada quando o propósito é cumprido. Não é o ato em si. O que nós queremos ver nessa noite é a importância de que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Porque se você fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Então tem gente que fala, o pastor falou que é para dar, e se a gente der, e a gente recebe porque está na Bíblia. Não é só isso, não é bem assim. É muito mais que isso. Deus não quer que você simplesmente contribua. Aliás, eu quero mostrar na Bíblia que Deus nunca esteve atrás da sua contribuição ou da sua oferta. Eu quero te mostrar que Ele quer algo muito mais profundo que isso. A nossa contribuição deveria ser só um efeito colateral, uma mera consequência de algo maior que acontece dentro do nosso coração. Então, nesse trecho de Provérbio 3:10, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as suas rendas. É lógico que honra atrai honra. Há uma lei de reciprocidade na Bíblia que envolve não só o que você faz pelas pessoas. Jesus diz em Mateus 7:12, fazei os outros tudo quanto você quer que te faça. Né? É o efeito bumerangue, né? Ou a lei de dar e receber. Antes de chegar nisso, em Mateus 7:12, Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que vocês não sejam condenados. Por quê? Juízo atrai juízo, condenação atrai condenação. Então ele diz, não só não faça o que de ruim você não quer que volte para você, no versículo 12 ele diz, faça aos homens o que você quer que te faça. Ou seja, não é só não fazer o que de ruim você não quer que volte, é fazer o que de bom você quer que volte. Entende? Por quê? Há uma lei de reciprocidade, há uma lei bíblica chamada semeadura e ceifa, ou lei de dar e receber, tudo que vai e volta. Mas não é só com as pessoas, é com Deus também. 1 Samuel 2,30, ele diz, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Se você entende honra, você vai atrair a honra de Deus para você. Se você, por não entender honra, andar no desprezo, você também será desprezado. Agora, a pergunta-chave a ser feita aqui é, o que Deus pediria de mim, por que Deus pediria de mim e de você honra? Será que Deus precisa disso?
Será que Deus tem carência? Será que Deus tem algum problema de autoestima? Será que Ele tem necessidade disso? Claro que não. Né? Um dos nomes com os quais Ele se revela na Bíblia é o El Shaddai. E de acordo com os estudiosos, não é só todo-poderoso, é o Deus que é mais que suficiente. Ele não tem falta de nada, Ele é completo e absoluto em si mesmo. Então, vamos pensar, Ele não precisa de honra. Então, por que Ele pediu? Por causa de mim e de você. Algo que eu e você, que nós precisamos entender, é que o que Deus está procurando em nós é maior do que aquilo que a gente enxerga. Por exemplo, o Senhor Jesus confronta os judeus nos seus dias, citando a profecia de Isaías. Ele diz, olha, a respeito de vós hipócrita, que Isaías falou, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está dizendo? É possível eu e você termos uma alta performance de adoração e não darmos a Deus o que Ele quer. A pergunta é, o que Ele quer? Porque alguns de nós achamos que Deus está atrás de adoração, e não é. Jesus, na conversa da mulher samaritana, em João 4, ele não diz que Pai procura adoração, ele diz que Pai procura adoradores. O que Deus quer não é a sua adoração, o que Deus quer é você. A adoração é apenas o meio pelo qual você vai a Ele, mas Ele sempre esteve de olho em você. E eu quero mostrar que no assunto de contribuição não é diferente. Deus não quer a sua oferta. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Agora, olha como é contraditório. Esse povo me honra com os lábios, performance de adoração, dando a Deus o que não precisa. Porque, olha a incoerência. O que ele mais queria não era adoração, era o meu coração. Aí eu falo, não, adoração eu te dou, mas o coração não. E tem muita gente fazendo a mesma coisa na hora da oferta. Ele até dá o dinheiro, mas ele diz, o meu coração não está indo nisso. Eu só vou te dar porque senão o Senhor me amaldiçoa. Né? Porque tem gente que pensa assim. Se algo não mudar no seu coração, deixa eu te falar, você está perdendo a sua contribuição. Você não está ganhando nada na sua relação com Deus e provavelmente não vai ter o resultado que você poderia ter. Então vamos tentar entender honra. Porque se Deus quer de nós é honra, e não o nosso dinheiro, nós precisamos entender o que é honra à luz da palavra de Deus. Eu tenho visto, né, alguns pastores, na hora de encorajar a hora da oferta, né, e falar, se você honrar a Deus, Ele vai te honrar de volta. É verdade, o texto fala desse retorno, mas nós precisamos entender que ele é apenas uma consequência, ele é apenas um efeito colateral do cumprimento de um propósito. Qual que é o propósito? É dar a Deus honra. E nós precisamos entender que, na verdade, esse é o ponto principal, né, do assunto que nós estamos apresentando aqui. Muitas vezes, alguns não ficam tão confortáveis, né, quando nós tocamos nas coisas relacionadas a dinheiro, né, aqui no púlpito. Mas a verdade é que quando você olha para o ministério de Jesus, você vai perceber que em quase a metade das suas parábolas, Jesus tocou nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Segundo os estudiosos, nós temos na Bíblia 500 versículos que falam sobre salvação e fé. Mas sobre bens, riquezas e dinheiro, são 2084 versículos. Mas talvez alguém possa estar pensando, mas pastor, por que falar sobre dinheiro agora? A igreja está passando por alguma necessidade? A igreja está com alguma dificuldade financeira? Queridos, até onde me consta, a igreja vai muito bem, obrigado. Tá? Embora eu não tenha a menor noção, porque essa questão do dinheiro, ela é 100% com o pastor Aguiar. Eu não faço a menor noção de quanto entra nessa igreja, de quanto sai nessa igreja, quais são as despesas que ela tem. E simplesmente porque confio 100% na administração do pastor Aguiar. Porque sei que todas as vezes que a igreja, porventura, algum dia precisar de ajuda financeira, ele vai ser o primeiro a tirar do próprio bolso, como fez na construção desse templo. E já vão fazer quase 8 anos que eu vim para essa igreja para ajudar num trabalho 100% voluntário, onde nunca recebi um centavo dessa igreja nesses quase 8 anos. E até aqui Deus tem nos sustentado. Amém, queridos? Então nós não estamos falando de dinheiro porque a igreja está com problema de
dinheiro. Eu e minha esposa passamos quase 2 anos indo para Sorocaba e voltando, né? Assim como o pastor Aguiar, todos esses anos. Nunca cobramos uma gota de gasolina para fazer isso. E não que a igreja não tenha oferecido, mas porque nós entendemos que nós temos que abençoar o reino de Deus com os nossos bens, com as nossas primícias. Amém? E todo o financeiro dessa igreja, como nós sempre falamos aqui todas as vezes, né, está totalmente à disposição dos membros, todos os relatórios. Isso é uma coisa que o pastor Aguiar zela com muito carinho, né? Com muita transparência. Então, os irmãos precisarem, que quiserem, todos os relatórios que ele faz questão de manter sempre em ordem, sempre em dia, né? E até aonde me consta, o pastor Aguiar também nunca recebeu 1 centavo de todos esses anos, né, que ele está aqui. Portanto, eu particularmente não me envolvo na questão financeira da igreja, mas até onde me consta, vai muito bem, graças a Deus. Portanto, não estamos falando aqui sobre dinheiro por causa da igreja, mas sim por causa da sua vida e do seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que sobre salvação. E a pergunta é, por que Deus tocaria tanto nesse assunto se ele não fosse importante? A questão não é que o dinheiro não seja tão importante, a questão é que ele pode ocupar um lugar muito delicado no que diz respeito à nossa relação com Deus. Deus está pedindo para nós honra. E a pergunta é, por que Deus abordaria esse assunto dessa forma e dessa maneira? Né? Eu não deixo de reconhecer que a honra produz consequência. Existe bênção. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Né? Ou, dependendo de algumas versões, desmerecidos. Então, nós precisamos entender porque Deus pediu a honra e quão importante ela é. Mas antes de nós avançarmos melhor, por que Deus pediu isso? Por que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens? Eu acho que é muito importante que a gente consiga entender o que tem mais peso aqui, a partir desse texto. Deus não quer a oferta, Deus quer honra. Ele não está atrás do meu ou do seu dinheiro, ele está atrás da nossa honra. Ele espera ser honrado nessa área material, com os nossos bens. Mas o que ele quer não é o nosso dinheiro ou os nossos bens. O que Deus quer é a honra. E eu quero mostrar isso aqui num outro texto. Vamos abrir lá, Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Malaquias. Esse texto aqui de Malaquias 1, versículo 6 em diante, Deus diz assim, o Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o Senhor, o seu pai e o seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês os desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos o sacrifício? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece ser respeitada. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas aos seus governadores e vejam se eles ficarão satisfeitos e se agradarão de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera um de vocês fechassem a porta do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei as suas ofertas. Em algumas versões diz, não aceitarei a oferta
das suas mãos. Aqui a gente consegue enxergar com clareza Deus dizendo, ou vocês me dão honra, ou não precisa dar nada. O sistema de oferta nessa época do Velho Testamento era feito através do sacrifício de animais, que não só era o formato de adoração, mas também significava a entrega de bens de valor. Aquilo tinha valor material e financeiro, e tinha essa conotação de entregar para Deus algo especial. E quando Deus começa a falar aqui a respeito desse assunto, o primeiro protesto aqui do versículo 6 é, se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Porque Ele é tanto Pai e Senhor, como nós somos seus filhos e servos. Então Deus está dizendo, eu espero honra. Esse povo estava ofertando, o problema deles não era deixar de ofertar. No entanto, a oferta deles não refletia honra. O Senhor chega ao ponto de fazer a declaração do versículo 14, né, que é algo que nós precisamos entender, é que ao estabelecer o padrão do animal que seria sacrificado no templo, no culto a Deus, desde as leis de Moisés, Deus deixou muito claro que tinha que ser um animal perfeito. E agora Deus está falando de pessoas que estavam ofertando o animal coxo, o animal dilacerado, o animal cego. Então, nesse momento, Deus está dizendo, olha, apesar de estarem entregando oferta, a oferta deles não comunicava ou não expressava a Deus honra. No versículo 14, Deus chega ao ponto de dizer assim, maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. Então, o problema dessas pessoas que estavam entregando um animal que não era um animal perfeito, não era nem por falta de condições. Na verdade, prometiam uma coisa a Deus, mas faziam outra. E nós precisamos entender o ponto em que a coisa chega. E no versículo 10, Deus dizer, tomara houvera alguém que fechasse as portas do templo. Seria como se hoje Deus fosse falar mais ou menos o seguinte, se a sua oferta não vai expressar honra, eu prefiro que a gente feche as portas da igreja e que a gente acabe com essa brincadeira. Deus está dizendo, ó, estão acendendo à toa o fogo do meu altar. A oferta não deveria ser entregue se ela não fosse uma expressão de honra. Basicamente é isso, Deus está dizendo. Então, claramente, ele está sinalizando o quê? Que o interesse dele nunca foi na oferta, mas sim na honra. Se o interesse de Deus fosse só na oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. E a Bíblia está cheia de exemplos de ofertas que não agradaram a Deus. Aliás, no versículo 9, nós lemos a pergunta, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Normalmente o que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante. Mas quando rejeita, também não é só a oferta, é o ofertante. Queridos, o que está em questão aqui é mais do que oferta. É o relacionamento da pessoa com Deus. Então, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Por que Deus se agradou de um, mas não se agradou do outro? Nós precisamos entender o que está por trás disso. Vamos ler Gênesis 4, a partir do versículo 2. Veja, Deus ele olha primeiro o ofertante, depois ele olha a oferta. Primeiro o ofertante, depois ele olha a oferta. Amém? Presta atenção nesse versículo. No versículo 2... no versículo 3, a Bíblia diz assim, aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel, o ofertante primeiro, e a sua oferta. Né? Verso 5. Mas de Caim, ofertante, e da sua oferta, ofertante, depois, ele não se agradou. Caim ficou muito irritado, né, diz aqui a palavra, e que ele fechou a cara, né? No verso 6, e o Senhor disse, por que você anda irritado? Por que essa cara aí fechada? Né? No verso 7, Deus dá o intimato nele e pergunta, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está dizendo que
quando ele fala para Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito, se não, não. Deus está dando um motivo pelo qual a oferta dele não foi aceita. Né? A versão diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, o que significa que Deus falou, você procedeu mal. Então isso tem que levar a gente a entender que na Bíblia não adianta fazer só a coisa certa, nós temos que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Deus não espera apenas que a gente entenda o que é contribuição. Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. E fazer a coisa certa do jeito certo envolve muitas vezes o coração. Qual foi a grande distinção entre Abel e Caim? Nós lemos no versículo 3 de Gênesis 4, né? Que Caim, no fim dos tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempo aqui, ela não define, né, especificamente. Não dá para saber se está falando de dias, de semanas ou de meses, mas uma coisa é certa, Caim deixou Deus para o fim. Já a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa os primeiros frutos. Então, quando o rebanho, e esse era o trabalho de Abel, começa a multiplicar, em vez de ele comer, desfrutar, né, os resultados dos seus primeiros ganhos, ele vai e entrega ao Senhor. Qual era a declaração de Abel? Deus, o Senhor é mais importante, eu estou te colocando em primeiro lugar, eu fico por último. Agora, quando Caim deixa Deus por último, o que ele está dizendo para Deus? Eu sou mais importante, eu em primeiro lugar, você por último. Se sobrar, o Senhor entra. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vemos algo parecido. Em versículo 41 e 44, a Bíblia diz que Jesus se senta diante do gasofilaço para ver como as pessoas iam ofertar. Mas o interessante é que a Bíblia não diz que ele observava quanto, ele observava como. São coisas totalmente diferentes. Deus não está preocupado com quanto cada um de nós contribuímos. Ele não vai medir a gente um com os outros, né? Até porque o quanto é relativo. Né? R$10 que um ofertou não tem o mesmo valor que R$10 que o outro ofertou, depende do que cada um ganha ou o momento que está vivendo. Né? Então Deus, ele está focado numa outra coisa. A Bíblia diz que quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas. Em termos práticos, né, essa mulher deu uma ninharia, não fazia muita diferença, não tinha muito impacto o que ela entregou. Só que a Bíblia diz que os ricos estavam depositando grandes quantias lá no gasofilaço. E aí Jesus afirma para os discípulos que aquela viúva pobre deu mais que os ricos. Aí Jesus diz, ela deu todo o seu sustento. Talvez essa mulher deixou de comer alguma possível refeição, uma última refeição, mas ela estava dizendo, Deus primeiros antes das minhas necessidades. Eu depois. Só que a Bíblia diz que os ricos deram o do que lhes sobrava. E o que nós já entendemos da Bíblia é que Deus não está interessado na nossa sobra. Sobra não reflete honra. Nós precisamos entender o que significa esse princípio de honra. De colocar Deus em primeiro lugar. Agora, ao olharmos por essas declarações, a gente percebe que, obviamente, Deus nunca esteve interessado em tirar nada de ninguém. Deus não quer arrancar o seu dinheiro, tanto que ele diz, se você honrar com seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares. Deus está dizendo, eu vou te dar muito mais do que você me deu. Mas o que a gente precisa entender é que isso não é uma barganha, não é uma troca. Há uma razão pela qual Deus está dizendo, se você alcançar esse nível, eu libero algo sobre você. E antes de explicar melhor essa razão, eu quero só deixar claro aqui, Deus não está interessado na minha e na sua oferta, mas na honra. Ananias e Safira, que o diga. Atos 5 fala de um casal que vendeu uma propriedade e reteve uma parte do preço e deu a maior parte. Na perspectiva contábil, querido, nas contribuições, o que eles deram foi uma grande quantidade de dinheiro e não chamaram a atenção de Deus. Pelo contrário, foram julgados. Isso, mais uma vez, nos prova que se o interesse de Deus fosse na oferta, qualquer oferta agradaria a Deus. Mas porque o interesse dele é no coração correto de quem faz, quando isso não é feito de coração correto, a oferta não cumpre o seu propósito. Então, a próxima pergunta é, por que honrar a Deus com os nossos bens? Deus precisa da honra? Claro que não. Né? Ele não é carente, ele não tem problema de autoimagem, de autoestima, ele não tem necessidade alguma. Né? Nós sabemos que ele é El Shaddai, né? O Todo-Poderoso, como nós falamos.
Ele não tem falta alguma. Né? Então nós sabemos que ele por que Deus pediu a honra? Né? Então a honra tem muito mais a ver comigo, com você, do que conosco, do que com ele. É um fator que vai regular a nossa relação com Deus. Né? E por que Deus pediu honra especificamente nessa área material e financeira? Não é a única maneira de honrar a Deus. Jesus, em Marcos 7, cita uma palavra de Isaías, né? Onde ele diz, né, que esse povo honra com os lábios. Né? Agora há pouco, quando nós estávamos em louvor e adoração, nós estávamos louvando a Deus com os nossos lábios. O livro de Hebreus fala do sacrifício de louvor, né? Que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então há muitas formas de nós honrarmos a Deus. Mas parece que nenhuma outra ele foi tão incisivo e contundente na forma como pediu isso. Como ele fala de honra na área material e financeira. Então, de novo, né, eu repito a pergunta, por que honrá-lo nessa área específica? E algo que nós temos entendido, né, é que essa relação com o dinheiro, principalmente na vida do cristão, ela é muito complicada. Veja, eu não creio que o dinheiro em si seja algo errado, ruim, né, como tem gente que pensa. 1 Timóteo, lá, capítulo 6, no versículo 9 e 10, a Bíblia diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha, em muitos desejos insensatos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos, com muitas dores. Agora, de acordo com a Bíblia, é possível você ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro? Sim. Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus não diz que tem que jogar tudo fora. Embora há momentos que ele pede que alguns abram mão, até mesmo no momento da conversão, a conversa dele, né, lá com o jovem rico, ele pode pedir que alguns abram mão de muita coisa. Mas o problema não é o dinheiro. A Bíblia está dizendo, se a riqueza aumenta, não ponha nela o coração. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Então, quando você põe o coração naquilo, começou todo o problema. Colossenses 3:5 diz que a avareza é idolatria. Então, a pessoa que põe o coração no que é material e financeiro, ela começa a cultivar espaço para um falso Deus, para um ídolo no seu coração. E a avareza é claramente traçado na Bíblia como idolatria. Alguém diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possui. Eu acho que essa é uma das melhores definições de avareza. A verdade é que em Mateus, no capítulo 13, onde Jesus está ensinando a parábola do semeador, ele fala de uma semente que cai em espinhos. O que é a semente? É a palavra. Ele diz que ela brota, ela germina, ela começa a frutificar, mas os espinhos cresceram e sufocaram ela. Então Jesus está falando de algo que concorre com a ação da palavra de Deus na nossa vida e tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. Quem é esse inimigo tão perigoso, tão danoso? Jesus interpreta lá em Mateus 13, dizendo que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Veja, algo que pode sufocar a ação da palavra de Deus na sua vida é, de fato, a sedução das riquezas. Então, nós precisamos entender que nós estamos diante de algo que é delicado. Mateus capítulo 6, Jesus começa uma conversa e ele basicamente diz o seguinte: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus fala das riquezas. E isso é talvez um dos únicos pontos destacados na Bíblia, que são apresentados como Senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem. Ou seja, pela avareza, nós podemos estar cometendo idolatria, mesmo sendo crentes na casa de Deus, e permitir que outro Senhor
concorra com o senhorio de Deus no nosso coração. Então, a razão pela qual Deus pede honra justamente nessa área é porque é um assunto delicado. Nós precisamos reconhecer esse fato. E quando Deus está dizendo, eu quero que você me honre com seus bens, não é uma barganha, não é uma troca. Porque alguns pensam dessa forma. Não, se você honrar Deus, Ele vai te honrar de volta. Então é uma negociata, né? Eu te dou a honra só para ser honrado. Não é uma negociata, não é uma barganha. Mas deixa eu te dizer, a glória do céu, querido, não é o ouro. A glória do céu é Deus. Quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, Deus está dizendo o seguinte, aquilo que na terra os homens se matam por causa disso, aqui só serve para ser pisado, só serve para ser desprezado. E nós precisamos entrar no lugar onde a nossa maior glória é Deus. Né? E ouro, dinheiro, recurso material financeiro só serve para ficar debaixo dos pés, é o lugar dele. E quando nós mantemos as coisas no devido lugar e o coração está protegido, então a nossa própria relação com Deus passa também a estar protegida. Vamos pegar uma tipologia bíblica. Quando Moisés vai a Faraó, a mensagem, deixa meu povo ir, né, para que me adore. A saída de Israel do Egito é uma das maiores figuras de redenção que nós temos no Velho Testamento. Faraó, como opressor que escravizava o povo na figura de Satanás, né, que antes nos escravizava, assim como Deus tirou o povo da escravidão do Egito, a Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Tudo reflete um paralelo. Portanto, Faraó é uma figura de Satanás. Quando Moisés chega para libertar o povo e diz que o povo vai sair para adorar a Deus, ele primeiro tenta dissuadir de adorá-lo. Como não consegue, então ele começa a apresentar algumas contrapropostas. São 4 ao todos. A primeira delas, ele diz, para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Tome praga no Egito. Faraó reconsidera, chama ele e fala, tá bom, pode sair do Egito. Só não vai muito longe. Não vamos romper totalmente. Tome mais praga. Daqui a pouco o Faraó chama Moisés de novo para renegociar e fala, tá bom, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto, mas quem vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. Ele falou, não, os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. Tome mais praga. Aí vem a 4ª contraproposta, antes de finalmente ele concordar que saia. Qual foi a 4ª contraproposta? Ele disse, tá bom, não precisa ficar no Egito, nem por perto. Pode todas as famílias, mas aí o Faraó diz assim, mas os rebanhos ficam. Quando ele fala isso, você vê uma indignação em Moisés que ele não demonstrou antes. Ele falou, o quê? Não vai ficar uma unha. Ele diz, como iríamos nós e não sacrificaríamos o Senhor nosso Deus? Agora, gente, imagina que figuradamente o diabo está dizendo assim, eu nem me incomodo se você sair do Egito, se não estiver por perto, eu não ligo para a família, eu abro mão do resto, desde que eu impeça vocês de adorar a Deus com seus bens, de honrá-lo. O assunto é muito mais profundo do que a gente imagina. Mesmo no reino das trevas, você não vai achar um despacho de encruzilhada sem uma oferenda entregue. Há uma linguagem maior do que a nossa compreensão. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o interesse de Deus não é naquilo que é material, mas na entrega do coração. Amém, queridos? Então eu quero gastar só mais uns 10 minutinhos do seu tempo que você está ofertando a Deus aqui. Mas antes de finalizar, eu quero te dizer que para Deus, o mais importante não é nem o que é feito com a oferta. Porque tem gente que só doa, só oferta, se ele souber o que vai ser feito com o dinheiro dele. Né? E ele esquece que o dinheiro não é mais dele. Ele deu. Ele ofertou. Então, se for para colocar ar-condicionado na igreja dele, tudo bem. Pode até ser. Mas se for para mandar dinheiro para os países pobres, países miseráveis, para os famintos, né? Ou para dar cesta básica, para colocar comida na mesa de quem está passando fome, ele vai avaliar primeiro se ele vai ajudar. Então, a oferta não é para honrar. Não há honra nessa oferta, mas há interesses. Entende a diferença
da oferta de Caim e Abel. Então, eu quero te dizer, a maneira como nós devemos olhar e pensar não é necessariamente focado naquilo que será feito. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos, Malaquias 1, Deus está dizendo que as pessoas estavam trazendo coxo, cego, né? Gente, ele sabia que o animal tinha que ser perfeito. Por quê? Nós não estamos falando de pessoas que não queriam nada com Deus e estavam ofertando. Nós estamos falando daquele pessoal que está trazendo a oferta para Deus porque quer trazer. Mas não está fazendo do jeito que Deus mandou. Por quê? Né? Agora, nós vamos entrar aqui na área da suposição. Né? Eu imagino que um dos motivos era talvez pensar no que era feito com a oferta dele. E se você ir para a cultura da época, para a mentalidade da época, gente, o que era essa oferta de sacrifício virava? Churrasco. Um animal era morto, imolado, limpo, queimado no altar. No altar do holocausto era uma churrasqueira. Né? E depois que era queimado, o que se fazia com aquilo? Tirando a parte que era removida, a gordura que era queimada perante o Senhor. A carne era dividida entre quem? Uma pequena porção ia para o sacerdote, a sua família, e o resto era o próprio ofertante que comia com a família dele. Agora, a gente fica imaginando, quando o cara olhava para aquele animal que ia virar oferta, ele já pensava, vai virar churrasco. Né? E se você pensar só no churrasco, faz diferença se o animal é cego ou não? Né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que, provavelmente, eles não acharam que aquilo ofenderia a Deus. Em termos práticos, não muda. Só que eles olhavam o animal perfeito do sacrifício, na hora de vender ele no mercado, valia uma grana muito alta. Aí eles olhavam para os outros animais. Estava cego, né, manco, e não tinha mais o mesmo valor comercial no mercado. Então, eram animais que não tinha preço no mercado, mas a carne ainda estava boa. Então, de alguma forma, eles olhavam e ficavam pensando, vai virar churrasco mesmo, por que eu tenho que entregar o mais caro, o melhor, se eu posso entregar o mais barato? A questão é que o que Deus esperava, não é que eles pensassem em quem comeria a carne, era a declaração que ele estava dando para Deus. E Deus, se nós vamos dar a Ele honra e distinção, Ele merece o melhor. Eu acredito que nós precisamos se munir dessa visão, dessa mentalidade. Deus merece o melhor. Isso é honra. Agora, quando a gente olha para isso, em Marcos capítulo 14, nós temos um exemplo do Novo Testamento parecido com isso. De Marcos 14, a partir do versículo 3. A Bíblia diz que Jesus estava em Betânia, do lado de Jerusalém. Ele vai para uma casa de um certo Simão. A Bíblia chama ele de leproso, e o texto diz assim, Marcos 14, 3. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Verso seguinte. Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. O pessoal ficou muito aborrecido com a mulher, porque eles olham e eles classificam que ela fez um desperdício. O que eles estão pensando no desperdício? Porque na cabeça deles o tempo todo olha para a oferta pensando no que seria feito com a oferta. A gente poderia ter investido num projeto, poderia ter pintado a igreja, poderia ter dado para os pobres, poderia ter ajudado lá o Ministério Infantil, poderia isso. Todo mundo pensando no que o recurso material faria em termos naturais. Olha o que Jesus fala. Aí Jesus diz, deixe a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Por que ela fez uma boa ação para Jesus? Verso 7. Jesus não está dizendo que os projetos não são importantes, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora Jesus está despertando ele, que a morte dele se aproxima. E quando ele introduz no assunto da morte, no verso 8, ela fez o que pôde
ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Esse antecipadamente, as pessoas normalmente costumavam ungir o corpo depois. Né? No dia que as mulheres tomam a notícia da ressurreição de Jesus, ela estava indo para terminar o processo. Os judeus viveram mais de 430 anos no Egito e aprenderam e assimilaram as técnicas de mumificação com os corpos mortos. Então, eles faziam isso. Jesus está dizendo que ela ungiu antecipadamente, porque essa unção tinha um outro significado. Por que eles colocavam esses óleos todos? Era uma forma de embalsamar e evitar que o corpo entrasse em decomposição. Nos 3 dias que Jesus permaneceu morto, diferente de Lázaro, que a Bíblia diz que em 4 dias cheirava mal, nos 3 dias o corpo de Jesus nunca se decompôs. Salmo 16, que é citado várias vezes no Novo Testamento, tem uma declaração que é o seguinte: não declarar sua alma na morte e nem o seu corpo verá a corrupção. Então, essa unção derramada pela mulher era um ato profético. E ela estava inspirada por Deus, declarando que a verdadeira unção, poder do Espírito, iria cobri-lo e envolver, preservando o corpo de Jesus até o momento da sua ressurreição. Essa mulher, na verdade, enxergou o que ninguém enxergava. Ela teve uma sensibilidade, uma percepção, que ela estava entregando, honrando algo pela pessoa de Jesus. Olha o versículo seguinte, o 9. Jesus diz assim: em verdade lhe digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez. Para quê? Para que a gente aprenda? Não, queridos. Não só isso. Para a memória dela, para honrá-la. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia, mãe de Marta e Lázaro, irmã de Marta e Lázaro. Jesus honrou essa mulher. É assim que se recebe honra de Deus. Honra a Deus, porque em 1 Samuel 2,30 o Senhor diz: honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezaram. Então você quer honrar o Senhor? Não oferte a Ele as sobras, oferte a Ele o seu melhor, a sua primícia, o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor dos seus dons, o melhor das suas habilidades, o melhor do seu coração, para Deus. Entende, queridos? Quando nós damos a nossa primícia, e aí aqui nós entendemos que, apesar de nós estarmos falando de honrarmos a Deus com os nossos bens e com as nossas primícias, né? Como eu falei, aqui é um assunto difícil da gente trazer no púlpito, porque toda vez que a gente traz esse assunto no púlpito, a igreja querendo mais dinheiro. Deus tem nos abençoado, como nós falamos aqui. Mas, apesar de nós estarmos falando de ofertar e honrar a Deus com as nossas primícias, há muitas formas de nós honrarmos a Deus. Deus te deu dom, te deu talento. Sabe, querido, às vezes a igreja precisa de ajuda, de colaboração, e a gente às vezes pede para os irmãos: irmão, precisamos. O irmão sabe o que os irmãos falam? Eu vou ver, eu vou dar uma olhada aqui se dá, se é possível, vou ver se sobra tempo para Deus. Em outras palavras, é isso. E nós não temos dado primícia, querido. Não adianta enganar a Deus, queridos. Sabe, eu entendo que nós temos as nossas prioridades, mas a nossa maior prioridade é adorar a Ele, é crer e confiar nele em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm colaborado nessa igreja. Né? Nós fizemos a mudança, a fachada dessa igreja aqui, 4 dias de trabalho, queridos. 4 dias de dedicação para mudar a fachada dessa igreja aqui. Os irmãos vieram no sábado, chegaram aqui 8:30 da manhã. Saímos daqui mais de meia-noite no sábado, entre esses 4 dias. Sabe o que é isso? É dar a nossa primícia. É dar o nosso melhor para Deus. Deus não ficou por último. Entende? Nós temos muitas oportunidades de honrar a Deus e não honramos. De responder a Deus e não respondemos. E muitas vezes questionamos. Dê o seu melhor. O melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor dos seus dons, o melhor das suas habilidades, queridos. O melhor do seu coração. Para Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e confia em sua justiça,
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pois se come e bebe sem honrar, pode ler que está lá na sua Bíblia, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra a si mesmo. Ele está dizendo, examine o teu coração e veja se você tem honrado a Deus verdadeiramente. Ou só tem buscado a sua própria glória. É sério isso que Paulo diz? Agora, se ele diz lá em 1 Samuel 2,30, que eu honro a quem me honra, ele honrou essa mulher dessa forma, a pergunta é, quão honrado ele se sentiu com o ato dela? A forma com que ele falou dessa mulher, queridos, ele não fez isso nem pelos 12 apóstolos. Ele não fez isso nem falando da sua mãe e dos seus irmãos, mas falou acerca dessa mulher. Eu acredito que algo que Deus espera que eu e você tenhamos um coração de sempre ver o Senhor em primeiro lugar e dizer qualquer coisa que eu faça. Eu não estou falando só de contribuição. Eu estou falando de qualquer coisa que eu faça. Isso tem sempre um padrão. Eu estou fazendo para Deus. Não importa o que eu faça com dinheiro, que vai fazer com dinheiro, a forma que vão administrar a finança, a honestidade, o caráter, se diz respeito a não... tudo é pensando em Deus, querido. Sabe? E eu não falo só de oferta, queridos. Provérbio 19, versículo 17, diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você ajuda uma pessoa em necessidade, esse dinheiro às vezes nem passou pelo caixa da igreja, mas você fez algo por Deus. Deus está dizendo, você me emprestou. Por que ele usou essa linguagem? Porque ele está dizendo, eu quero ajudar o pobre. Quando você entrou no meu projeto, você me emprestou, você viabilizou meu sonho. E ele diz, eu vou te recompensar. Há coisas que eu e você vamos fazer, querido, e nem vão passar pelo caixa da igreja. Mas nós estamos fazendo por Deus, pelo reino de Deus. Amém, queridos? Quando você se recusa a mentir para ganhar dinheiro, quando você se recusa a ter negócios desonestos, você está dizendo, Deus em primeiro lugar, eu vivo com menos, mas eu não vou negociar em absoluto o valor e a importância que Deus e a sua palavra e os seus princípios têm na minha vida. Você sabe por que eu dou a César o que é de César? Porque eu não estou tentando agradar a César. Eu estou tentando agradar aquele que mandou eu dar a César. Quando eu abro mão de ganhar dinheiro num negócio ilícito, querido, nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Então, quando nós entendemos essas verdades e fazemos isso um código de vida, eu vou honrar o Senhor, e entendemos que o cerne de tudo, da relação do crente com Deus e o dinheiro é uma questão de honra, isso muda completamente a nossa vida. Vai mudar a nossa relação com Deus. No início, a mente carnal vai dizer, você está perdendo com isso. É uma questão de tempo. Você começa a ver as intervenções sobrenaturais no celeiro da tua vida, querido. É possível viver debaixo do favor divino. E para encerrar, escuta, meu querido, porque essa é uma das coisas mais importantes de tudo que eu já falei até aqui. Se tem algo mais precioso que você pode conquistar nesta terra, é poder viver debaixo do favor de Deus. E eu sei que talvez hoje nem todos poderão entender o que isso significa, mas guarda isso no teu coração e busque o favor de Deus na tua vida. O dinheiro nem é o principal de tudo que nós estamos falando aqui, querido. Às vezes as coisas materiais sejam só um termômetro do estado do coração. Quero deixar aqui uma proposta para os irmãos. Se diante de cada decisão financeira a pergunta for, eu sinto que no final das contas eu estou honrando a Deus com isso. A resposta dessa pergunta pode te ajudar a tomar muitas decisões. Eu estou honrando a Deus com isso? Talvez você esteja pensando aí, né? Mas essa mensagem não é para mim, não é comigo, porque eu contribuo. Eu contribuo nessa igreja. Eu contribuo na igreja que eu congrego. Eu sei que os irmãos dessa igreja contribuem
né? Como eu falei aqui no começo, nós não estamos tratando de um problema financeiro dessa igreja. Não é disso que nós estamos falando. É lógico que você vai contribuir. É uma ordem dele, é uma forma de demonstrar isso. Mas honrá-lo é muito mais que contribuição. Honrá-lo é dar a ele o primeiro lugar, é reafirmar o senhorio dele em todas as áreas, inclusive a parte material e financeira. Entende? Que a gente possa colocar a nossa vida diante de Deus, especificamente a nossa área financeira diante de Deus. Decisões, planos, a forma de viver, a escolha que a gente faz. Eu quero te encorajar a colocar isso diante de Deus, querido. Quando Jesus fala sobre não servir a dois senhores, nós não podemos estar neste lugar de servir a Deus e a mamon, as riquezas. As riquezas jamais, né, as coisas materiais jamais podem ser senhor das nossas vidas. Tem que ocupar o lugar de servo e nada além disso. Lembre-se, querido, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Lembre-se, não entregue a Deus o resto, mas as primícias de tudo na sua vida, querido. Lembre-se. Não adianta fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. Lembre-se, Deus não aceita sobras. Lembre-se, Deus não olha o quanto, Deus olha como. Lembre-se, a melhor coisa é vivermos debaixo do favor de Deus. Lembre-se, Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer a sua honra. Que nós possamos honrá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude com isso. Que nós possamos verdadeiramente honrá-lo. Ofertar é fácil. Inclusive, pessoas fora da igreja, se você pedir oferta, eles darão. Eles darão. Ofertar é fácil. O que Deus busca é honra. Honra. Por isso ele não busca adoração. Ele busca adorador. Porque quem é adorador, honra. Honra. É isso que ele tem buscado de nós. Amém. Que cada semente lançada aqui, querida, seja rema nas nossas vidas e que a gente possa viver, verdadeiramente isso. Que Deus seja a primícia, que Ele esteja em primeiro lugar, que a gente possa buscar a Deus sobre todas as coisas e crer que as demais coisas não serão acrescentadas. Amém, querido? Que a gente possa honrá-lo em espírito e em verdade. Amém? Mesmo sentados, feche seus olhos.